Olá, meu nome é Fabiano Salvador. Eu represento a empresa Nobre Online, distribuidora de produtos automotivos. Antes de falar do que eu vim oferecer, eu quero agradecer a essa oportunidade a qual hoje a nossa empresa está honrada em fazer parte. E nós achamos uma informação muito interessante, um trabalho fantástico desses profissionais que estão levando a você conhecimentos, técnicas, inovação. E eu vejo que esse mercado é um mercado que está crescendo muito e ele necessita desse tal serviço. Esse serviço que hoje você tem à sua disposição estar crescendo sobre isso. Eu fui citado a uma informação bem bacana e eu vejo que foram faladas várias informações primordiais hoje para um sucesso no ramo de estética automotiva, mas eu vi que necessita Qual é? Como vender o seu serviço mais caro que a concorrência. Ou como vender o seu próprio serviço. Eu vejo hoje, através dos nossos cursos, através das vendas dos nossos produtos, em contatos com alguns clientes, eu vejo a necessidade de ter técnicas de como vender um serviço, como vender um bom serviço e como valorizar esse serviço. Então hoje a minha função é levar uma ideia a você. Eu desejo que essa ideia venha abrir mais a sua mente, porque eu sei que eu estou falando com profissionais, com pessoas como eu, apaixonadas por tudo que envolve automóveis, tudo que existe em motores. Eu sei que vocês são pessoas fanáticas por automóveis e eu tenho a convicção que nós vamos chegar no final dessa apresentação com uma lógica mais apropriada para vendas. Eu me orgulho, Fabiano Salvador, me orgulho de ser um vendedor. Vendedor, eu vendo. E se você parar para pensar, tudo que envolve na sua vida teve um envolvimento de um vendedor. Essa camisa que você está usando, a cadeira que talvez você esteja sentado, envolveu uma venda. Para que você hoje esteja no mundo, você que está me ouvindo, houve uma venda, você sabia disso? Seu pai e sua mãe, houve uma negociação, uma venda, um fechamento de negócio, e aí o que veio? Veio você. Então tudo envolve vendas. E é sobre essa matéria que nós vamos falar hoje. Eu busquei uma dinâmica em vendas fora do nosso contexto, mas lógica na venda. Então muitas vezes você consegue entender alguma lógica, mas fora do seu contexto, fora do seu dia a dia. Mas a venda acontece em todos os parâmetros. Então o que eu quero relatar hoje é sobre como vender o seu serviço. E eu quero ajudar a você vender. E depois eu vou deixar meu Facebook, eu vou deixar os contatos da empresa, o site da Nobre Online, o Facebook da Nobre Online, para que, se você tiver mais dúvidas, ou melhor, se você quiser mais informações, a nossa empresa está disposta a ajudar a fazer parte. Porque o fundamento de todas as coisas, gente, é poder ajudar o seu próximo e poder fazer uma história. E é uma honra para mim, é uma honra para a Nobre Online poder fazer parte da sua história. Olha que bacana. Isso é real, isso é verdade. Então, muito bem. Esse casal, eu vou ser bem objetivo nessa venda. Eu peço que você tenha em mãos uma caneta, um rascunho, e que você possa anotar alguns tópicos aqui, que esses primeiros tópicos não são tópicos favoráveis a vendas. Então nós vamos colocar tópicos não favoráveis para ter uma mudança sobre isso. Então, muito bem, você pode se colocar de repente como esse casal que está sentado ali procurando comprar. Esse casal em específico foi comprar um óculos. Então procurou essa empresa, entrou nessa empresa e começou uma certa negociação. Então, quando existe alguém que entra na sua empresa, entra na sua loja, é porque ela quer comprar algo, você concorda comigo? Ela deseja comprar algo. E o que aconteceu? Chegaram esse casal, determinada compra, e o cliente teve a sua primeira abordagem, a sua primeira venda, porque ele vai vender o que? A sua própria imagem. E aí o cliente chega nesse cliente, o vendedor chega nesse cliente e começa a negociação. E chega para ele e fala: pois não,
Olha só, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Talvez o cliente chega na sua empresa e a forma de abordar o seu cliente talvez seja dessa forma. E essa forma é uma forma que nós vamos desativar do nosso profissionalismo. Então, nesse momento, inicia uma venda. Pois não? Você já percebeu que o seu cliente, o nosso cliente, ele cada vez está mais objetivo e com pressa? Você já percebeu isso? É o mesmo caso dessa venda. O cliente já decidiu, olhou o que ele queria e perguntou: quanto custa? Ou seja, talvez o cliente chega lá na sua empresa e pergunta para você: quanto é uma higienização? Quanto custa uma hidratação? Quanto é a sua lavação? Quanto é uma pintura? Quanto é um retoque? E talvez você se comporte como esse vendedor. Muito bem, iniciou o negócio, o vendedor, pois não, iniciando uma abordagem de venda, e o cliente acabou dando continuidade porque ele é objetivo e quer comprar. Quanto custa? Olha o que o vendedor ofereceu ao seu cliente. Preço. Talvez você, quando entra algum cliente em sua loja, ele vem perguntando o preço e você tem a mesma atitude desse vendedor. E esse vendedor falou: esse óculos, quanto? R$690. Olha só o que esse cliente responde. E talvez o que esse cliente vai responder seja o que vários clientes respondem para vocês e você não consegue concluir uma venda. Presta atenção. Que caro! Eu pergunto a você agora nesse momento: algum cliente, após você demonstrar o preço de algum serviço oferecido, falou para você: meu, que caro? Já aconteceu isso com você? Porque talvez já aconteceu. E qual é a objeção? Como que esse vendedor vai quebrar essa objeção? Vamos ver nesse contexto. Muito bem. Esse vendedor usou uma estratégia para quebrar essa objeção que o produto é caro, dizendo que esse produto é bonito. E talvez o cliente chega lá para você e pergunta para você: quanto que é um polimento profissional? Talvez uma vitrificação de pintura. Você fala o preço, e aí o cliente olha bem nos seus olhos e diz assim: mas que caro. E aí você fala o seguinte: mas vai ficar bonito o seu carro. Você conhece alguém nesse planeta Terra que deseja fazer um serviço no seu carro para que fique feio? É claro que não. Então o vendedor nesse momento fugiu de uma lógica. Mas é bonito. E vamos analisar juntos o que o cliente vai falar nesse momento. Mais R$690, talvez você cobre, cobra R$800 um espelhamento, um polimento profissional, eu não sei como você chama, um espelhamento, uma cristalização, um polimento profissional, eu não sei qual o nome que você utiliza, mas todos nós sabemos qual é o benefício. Eu não sei como você vende, como você se comporta diante do seu cliente. Esse vendedor se comportou dessa forma. Vendeu primeiramente o preço, já falou que é bonito, e aí ele continuou insistindo quando o cliente deu mais uma objeção a ele: mas é bonito. E olha só, eu pergunto agora para você: algum cliente já olhou para você depois de uma demonstração de um negócio, de um serviço vendido, e falou para você assim: ok, vou pensar? Algum cliente já falou isso para você? Eu vou mudar essa frase. Ele disse o seguinte: ok, eu vou embora, você não supriu minha necessidade e eu vou procurar um concorrente seu que venha suprir a minha necessidade e que me leve ao desejo da compra. Essa é a palavra certa. Só que alguns vendedores, eles se conformam com esse vou pensar, volto outra vez, e ainda anota na sua agenda: ok, atendi um cliente e eu tenho certeza que esse cliente vai voltar. Gente, a probabilidade desse cliente não voltar é muito alta. E você precisa se apegar a resultados, não a possíveis resultados. E aí o que aconteceu? O vendedor: tá bom, tchau. Agora, prestem atenção. Esse vendedor passou por um treinamento e uma capacitação e mudou algum conceito. Então, a venda é a mesma, a técnica de venda mudou. A venda sempre vai ser a mesma, as técnicas mudam. Então agora esse mesmo cliente entrou na loja e ele iniciou uma negociação.
E o vendedor iniciou uma abordagem. Você precisa ser profissional na abordagem ao cliente. As suas perguntas precisam ser perguntas inteligentes. Olha só, boa tarde ou bom dia, não importa, é uma ideia. Boa tarde, o que você procura? Talvez entrou um cliente na sua loja, na sua estética, na sua funilaria, e você chega até ele e pergunta. A sua pergunta tem que ser uma pergunta objetiva, rápida e inteligente. Então você perguntou, boa tarde, o que você procura? Ele vai falar exatamente o que você perguntou. O cliente, boa tarde, quanto custa? Saiba o seguinte, o seu cliente não precisa ser treinado para comprar. Você precisa ser treinado para vender. São lógicas diferentes. Então, agora, boa tarde, quanto custa? Você lembra da primeira etapa? O que o vendedor respondeu ao cliente? Talvez você, quando um cliente chega até a sua loja, você pergunta a ele, talvez você até pergunta dessa forma, boa tarde, o que você procura? E aí, quanto custa uma lavação? Quanto custa um determinado serviço? O que você vai responder? Olha o que esse vendedor respondeu agora, presta atenção. Olha, este óculos oferece anti-embaçante, anti-reflexo, proteção de raios UV, UVA e também proteção contra impactos. Você poderá andar com sua viseira aberta, que estará protegido contra insetos, além de ficar muito bem em você por apenas R$ 690. Quanto custa o seu polimento? Pergunte o nome do seu cliente. Qual o seu nome mesmo? Ah, João. Não chame ele de senhor. Quando você chama esse cliente de senhor, você cria uma situação longe. Você precisa estar próximo a ele. Ô João, muito bem. O meu polimento funciona da seguinte forma. Eu vou lavar seu carro, vou descontaminar, vou fazer corte e refinir lustro. Depois de efetuar todo o polimento, deixando a superfície pronta, nós vamos escolher uma proteção. Eu tenho a proteção X, Y, H, ou seja, você vai escolher. E essa proteção vai proporcionar para você tantos meses de cuidado, de proteção sobre a superfície. E você vai pagar apenas tanto. Agora, essa forma de falar com o cliente, de vender sempre o benefício, o subconsciente dele vai entender, ele vai compreender o que ele está comprando, e o valor e o preço, você precisa aprender que são coisas diferentes. Valor e preço não são as mesmas coisas. Esse cliente nesse momento vai comprar valor. A primeira abordagem que estava sendo feita, o cliente estava comprando preço. Agora, eu creio que você percebeu nessa abordagem do vendedor algumas coisas diferentes. O que você percebeu? Primeiro, falou os benefícios antes do preço, ok? Segundo, identificou uma necessidade do cliente. Quantas necessidades vocês identificam do seu cliente? Por exemplo, chegou o casal com o carro para fazer uma higienização interna ou apenas uma lavação do carro. E quando você percebe, esse casal vem com um filho e com um sorvete na mão. E o banco do carro dele é tecido. Identifique uma necessidade. Olha só, João, nós podemos fazer uma lavação com produtos tal. E além disso, vamos fazer uma higienização interna. E após essa higienização, nós podemos impermeabilizar o tecido do seu veículo. Assim, não vai sujar com tanta facilidade. O seu filho, de repente, com refrigerante ou um sorvete dentro do carro, porque você já viu na mão dele o sorvete, caindo sobre o tecido, você vai ter um tempo de passar um pano e não precisando gastar novamente, fazendo uma nova higienização. O que você acha? Vamos marcar? Você precisa identificar a necessidade do seu cliente. Outra coisa bacana, além de identificar a necessidade do seu cliente, ele elogiou o cliente. Eu pergunto a você, você tem elogiado o seu cliente? Você tem elogiado os seus clientes?
Mas presta atenção, o elogio tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Por exemplo, talvez na sua cidade você conheça alguém que tem um carro antigo, um carro restaurado, um carro bonito, um carro realmente muito bonito. E esse cara vem fazer uma lavação com uma proteção. E talvez essa proteção que ele pediu não é a melhor proteção. Você pode elogiar esse carro. Viu, João? Você tem um carro tão bonito, um carro restaurado. E eu sei quanto você cuida e gosta desse carro. Você me permite eu dar uma opinião a você? Esse carro, se fosse meu, eu não aplicaria esta proteção. Eu aplicaria esta proteção. Sabe por quê? Porque você tem um bom carro. Você tem um belo carro. E esse belo carro merece algo melhor. Sim ou não? Você já entrou na venda. Você precisa estar pronto para a venda. Elogie o seu cliente, mas com elogios verdadeiros. Então, voltando para essa história, para esse contexto, o cliente, o vendedor nesse momento, ele vendeu os benefícios e falou o preço. E agora? Está fechado o negócio? O que o cliente vai falar? Vamos ver. Mas é muito caro. Talvez você se prepare para essa quebra de objeção, mas ainda o seu cliente fala, tudo isso um polimento? Tudo isso uma higienização? Tudo isso uma lavação? E agora? O que você vai fazer? Porque você já falou dos benefícios e já falou o preço. O que fazer agora? Você precisa estar pronto para quebrar a objeção. O vendedor estuda. O vendedor estuda. Você precisa estudar técnicas de como vender o seu serviço mais caro do que a concorrência. Porque agora esse vendedor, se ele não estudou, sabe o que ele vai fazer? Eu faço por 500 então. Daí o cliente vai falar assim, amigo, posso falar? Tem um cara, um vizinho teu ali, que faz por 200 reais. E aí você vai falar o seguinte, quando você não tem técnicas de venda, não acredita no que vende, não tem produtos de qualidade, não acredita nem no seu potencial, você vai dizer assim, então tá, eu faço 150 para o senhor fechar comigo. O que você está vendendo? Você vai estar fazendo um trabalho desmotivado, não vai oferecer um bom serviço, porque você não vai ter tempo suficiente para investir nesse carro mediante o valor cobrado. Então cobre bem e proporcione para o seu cliente um show. O vendedor precisa não só vender, dar um show. Você precisa ser bom do começo ao fim. E agora o cara disse para você, o cliente falou para você, mas é muito caro. Como sair dessa objeção? Presta atenção. Você vai ser rápido e objetivo. Olhe bem no olho dele. Então, seu João, boas coisas têm seu preço. Você merece algo de qualidade, sim ou não? E olhe e aguarde a resposta. Você acredita que esse cliente vai falar para você, não, eu não mereço boas coisas. Eu quero pagar bem barato para ter um polimento ridículo no meu carro. Você já viu isso no seu dia a dia? Isso não existe. Isso não existe. O cliente vai dizer simplesmente, sim, boas coisas têm seu preço. Você merece algo de qualidade? Sim ou não? Ele vai dizer, sim, eu mereço. O que quer dizer esse sim? Que ele comprou o seu serviço. Olha só, ele disse sim, ele já falou. Saiba identificar o sim. Você sabia que muitos vendedores perdem a venda na hora do fechamento? Eu vou explicar uma técnica rápida e objetiva a você, uma técnica de rapport. Talvez chegue alguém na sua loja falando bem baixinho. Bom dia, quanto é a sua lavação? E aí, do outro lado, você vem todo motivado e fala um bom dia. Aquele bom dia de jogar o cabelo do cara para trás. Sabe o que aconteceu? Você foi contra o rapport. Você desvendeu. Existe hoje uma grande quantidade de vendedores que desvendem. Vocês acreditam nisso? Eles desvendem, não vendem. Então olha só, você precisa identificar o seu cliente. Quando ele chegar na sua empresa, bom dia, identifique o bom dia e fale no mesmo tom de voz, bom dia. Outro detalhe muito importante, vocês sabiam que 80% das vendas são perdidas no aperto de mão?
Você já viu aquele cara que quando vem apertar sua mão, quebra os ossos, chega a correr a água dos olhos? E você já viu aquele cara que vem apertar na sua mão e mal toca nos seus dedos? Se você for o oposto disso, você perdeu a venda. Então nesse caso ele já falou sim. Olha só, o que impede você de comprar? De repente você está naquela negociação, já falou o preço, o cara já falou para você que ele quer coisas boas, mas ficou um ar de dúvida no ar. Ficou um ar de dúvida da compra. Então você precisa finalizar, você precisa dar o start, fechar a venda do seu serviço. O que impede você a fechar esse polimento comigo agora? O que te impede a fechar essa higienização agora? O que te impede a marcar essa cristalização, polimento, vitrificação agora? Faça essa pergunta inteligente. O que impede você a comprar? O que aconteceu? Você de uma forma bem agradável, você está desafiando o seu cliente de uma forma bem agradável, sempre olhando nos olhos dele, porque quando você não olha nos olhos, você não vende a verdade. Se você não acredita no que faz, você está no lugar errado. Acredite no que você faz, se apaixone, ofereça para o seu cliente o que você gostaria de receber para você. É assim que a Nobre Online caminha, assim que você tem que caminhar. Então nesse momento não tem nada que impeça. Você desafiou de uma maneira rápida e objetiva seu cliente. Não, nada me impede. Agora, a hora do checkmate. Ok, vamos fazer no cartão ou em dinheiro. Aí você vai para o fechamento, a forma de pagamento. Como que você vai pagar esse serviço? Caso seja um serviço com um valor um pouco mais elevado. Não uma lavação, um custo mais barato. Ali não precisa nem usar esse fator, porque o custo é óbvio que ele vai pagar com cheque ou cartão. Mas um serviço maior você já identifica. Olha o que o cliente falou. Ok, dinheiro. Você vendeu. Preste atenção agora, que nós vamos falar dos pontos que levaram a efetuar a venda. Preste muita atenção. Vamos lá. Quais foram as estratégias usadas? Primeiro, identificou o comprador. Gente, muito importante esse fator. Muito importante. Eu vou falar de algo que eu vejo dentro das lojas dos nossos clientes. Eu vejo isso acontecendo. Por exemplo, chegou um casal para lavar o carro. Um exemplo bem objetivo. Eles só querem lavar o seu carro, certo? O marido vem na frente perguntar quanto é a lavação. Logo depois vem a esposa dele. E aí o que acontece? O marido pergunta o seguinte: quanto é a lavação e tal. A esposa chega e pergunta novamente: quanto é a lavação? Você precisa identificar quem é o comprador, porque um dos dois vai decidir, ou os dois. E você não pode dar uma atenção 100% para um e deixar o outro de lado. Não pode. Por exemplo, eu estou falando com o marido, quanto é a lavação e tal. Eu já estou num processo de negociação. Chega a mulher e pergunta: quanto é a lavação? Eu nem falo com ela, eu continuo falando. Eu vou desmerecer ela. Sabe o que acontece? Você desvendeu o seu serviço. Ela vai olhar para o marido e vai dizer assim: amor, João, vamos voltar depois aqui? Você desvendeu. Então quando chegar tanto a esposa como o marido, você divide o foco. Olhe para os dois da mesma forma e sempre com educação. Se comporte como um vendedor. Fale pauseadamente. Ofereça sempre os seus benefícios. E uma coisa muito importante: crie um diferencial da sua empresa. Outro fator muito importante: quando você fala mal do seu concorrente, você está fazendo propaganda a ele. Bem ou mal, não fale do seu concorrente, porque você está fazendo uma propaganda para ele. Você está permitindo que o seu cliente lembre do seu concorrente. Não fale. Fale do que você tem para oferecer. Fale dos seus benefícios. Fabiano, eu não tenho benefício. Crie um. Crie um. Vá na frente da sua empresa, olhe para ela. O que eu posso melhorar? Então nessa estratégia, ele identificou quem era o comprador. Nós precisamos identificar. E o que decidia ali, nesse fator, era a esposa. O homem só estava ali para brigar preço, mas quem decide era a esposa. Nesse momento, você precisa identificar o comprador. Segundo, abordagem direta no objetivo.
Eu creio que todos vocês conhecem o pavão, aquele animal, aquele bicho, aquela ave, o pavão. O pavão é enfeitado, muito enfeitado, não é mesmo? Só que existem vendedores que querem enfeitar o pavão. Não enfeite o pavão. Seja objetivo, abordagem direta no objetivo. Olá, bom dia, o que você procura? Olá, bom dia, o que você procura? Você é rápido. O seu cliente não tem mais tempo para conversa. Ele quer ser atendido com rapidez e profissionalismo. Qual é a roupa que você está usando na sua empresa, como empresário ou não? Um outro fator, eu sei que tem muitas empresas do ramo de lavagem que oferecem só lavação para o seu cliente e que estão nos ouvindo nesse momento. Presta atenção que eu vou falar. Você já viu uma empresa fechar quando chove? Você já viu uma indústria fechar quando chove? Você já viu uma empresa de sucesso fechar quando chove? Mas Fabiano, eu só faço lavação. Fique aberto. Talvez nesse dia você vai captar um cliente que vai mudar o seu resultado. Fique aberto, comporte-se como um empresário. Deixe sua empresa aberta. Abordagem direta no objetivo. Segunda, manteve seu foco na venda. Por favor, você está aqui atendendo o cliente. Tocou o celular. Você olha para o seu cliente e diz assim: um instante, por favor. Alô? Ô, meu amigo. Sim, não. Final de semana vamos fazer a trilha. Legal, tá bom, só um pouquinho. O que você fez? Você foi mal educado com o seu cliente. Você desmereceu o seu cliente. Não atenda telefone. Não perca a atenção. Retorne a ligação depois. Porque pode ser um amigo, pode ser um cliente, indiferente quem for. Não atenda telefone enquanto você está vendendo, porque a venda ela vai criando um grau de aquecimento. Quando você atendeu o telefone, esfriou totalmente. Você vai ter que voltar nesse grau de aquecimento. Mantenha o seu foco na venda. Vendeu benefícios antes do preço. Não venda preço, venda benefício. Preço e valor são coisas diferentes. Venda benefício, venda o que o cliente quer comprar e ele não está ali comprando o preço. Mas Fabiano, tu não conhece minha região. Minha região, os caras só querem coisas baratas. Isso não existe, isso está na sua mente. Nós encontramos algumas cidades, nós atendemos todo o estado com os nossos vendedores em loco. Nós temos a nossa loja virtual que atinge todo o Brasil. E eu escuto em algumas determinadas cidades que o nosso cliente fala o seguinte: Fabiano, vitrificação aqui não vende. Aí eu vejo clientes dele em outro concorrente em outra cidade, efetuando serviço. Por quê? Porque ele não foi capaz de oferecer. Sabe o que acontece? Ele não comprou essa ideia. Porque se ele tivesse comprado essa ideia, ele conseguiria vender. Então talvez você não consegue vender algum serviço da sua empresa porque você mesmo não comprou. Se você não comprou, você não consegue vender. É assim. Então, vendeu benefícios antes do preço. Manteve total controle na conversa através das perguntas. Faça perguntas inteligentes ao seu cliente. Identificou a necessidade do cliente. Venda a necessidade. Gente, eu falo do fundo do meu coração. Eu e você estamos no melhor mercado que existe hoje, nesse momento. Um mercado em crescimento. O mundo fala em crise. Nós batemos o recorde de vendas nesse mês agora que passou. 7 anos que existe a nossa empresa, batemos o recorde de vendas. Batemos o recorde de vendas. Aonde é que está a crise? Na mentalidade daqueles que não têm coragem, atitude de fazer algo diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, o seu resultado sempre será igual. Saiba disso. Elogiou o cliente. Você precisa elogiar com elogios verdadeiros. Identificou a hora certa do sim. Você precisa identificar a hora da venda. E gente, a venda é fantástico. Você é um vendedor. Descubra isso em você. Treine mais. O sucesso, preste muita atenção. O sucesso, ele existe para aqueles que estão determinados a tê-lo. O sucesso é com você. Eu acredito em você. Eu acredito que você pode ainda mais. Nobre Online é um projeto que nasceu há 7 anos. E aonde nós estamos e aonde nós iremos é exatamente o que eu enxerguei desde o início dessa empresa. E para acabar esse treinamento, eu quero dizer a você: o que você enxerga da sua empresa?
Cuide, porque o que você enxerga é o que você irá alcançar. Muito obrigado, Deus te abençoe.